Tá gravando. Então, esse capítulo eu também aprendi bastante. Eu vi algumas coisas básicas, assim, que a gente vê lá em Física 2, algumas questões de resistência lá dos materiais, de lei de Hooke, né? E são coisas que você aplica até mesmo em semicondutores, né? Então, assim, vai fazer um apanhado geral sobre mecânica, e traz informações que depois podem ser relevantes para vocês ao longo de uma pesquisa. Então, eu vou apresentar aqui. Então, eu vou falando, e aí, à medida que vocês forem tendo dúvida, pode me interromper à vontade, tá certo? Ou posta a dúvida aí, depois a gente discute também. Então, a gente vai falar aqui agora das propriedades mecânicas dos materiais, né, dos sólidos. E aí, né, o comportamento mecânico de um material, né, reflete a relação entre sua resposta, né, ou a uma deformação ou a uma força aplicada, né? Aí as propriedades que você pode listar mecânicas de um material, elas estão nessa lista abaixo aqui, né, que é a rigidez, né, do material, a resistência, a dureza, a ductibilidade e a tenacidade, né? Então a gente vai descrever cada uma dessas propriedades, qual relação matemática que a gente pode utilizar, né, e quais os testes que a gente utiliza para tirar cada uma dessas propriedades, né. Todos esses testes, eles são padronizados, né, pela Sociedade Americana de Ensaios e Materiais, né. Sempre que você lê um artigo sobre esses testes, você sempre vai ver uma citação a STM alguma coisa, né. Então, a pessoa se baseia nessa padronização de testes, né, da Sociedade Americana, né, de Ensaios de Materiais. Então, aqui agora tem os testes que são realizados, né? Então, aqui a gente tem um corpo de provas, né? Geralmente o formato dele é este. Ele tem uma área, um comprimento inicial. Esse corpo ele pode sofrer uma tração, né, através de uma força F, então o comprimento dele vai mudar, né? Ou ele pode sofrer uma compressão, né? Você comprime o material e o comprimento também muda. Ou você pode fazer uma deformação de cisalhamento, né? Você trava ele aqui e aplica uma força na parte superficial dele. Então, aqui no plano cristalino, você vai ver o deslocamento dos planos, né? Assim como ocorre lá nas linhas de discordância, né? Os planos vão se deslocar. E a deformação por torção, né? Você torce o material e aí você tem uma deformação torsional. Para o ensaio de tração, né, a norma dele são essas duas normas aqui, a STM-68 e E8M, né? Você tem um corpo de provas, que é mais ou menos desse formato, né? Vou ter uma seção reduzida aqui, com um diâmetro, um comprimento, né? E você prende o seu corpo de provas numa célula de carga, né? No qual você vai tracionar esse material para cima e para baixo. Aqui você tem um extensômetro, então ao tracionar esse corpo de provas, aqui nessa região onde vai ocorrer a fratura, começa a se formar uma região chamada de pescoço, né? O corpo de prova ele vai começar a diminuir o diâmetro aqui. Então, com esse extensômetro, você consegue medir a área de seção transversal instantânea, né, em cada momento aqui em que a tração é aplicada, até que o seu corpo se rompa aqui, né, e você termine o teste. Então, desse teste, né, você define a tensão, né, que a gente vai representar aqui pela letra sigma, vai ser a força de tração sobre a área inicial, né, essa tensão é uma tensão aparente, né, depois nós vamos ver que a gente vai precisar calcular a tensão verdadeira, e a deformação, né, que a gente vai representar pela letra epsilon, que é a variação do comprimento com relação ao comprimento inicial, né. Os ensaios de compressão, né, que são regidos por essa norma, né, a E9, eles são semelhantes aos ensaios de tensão, só que você vai ganhar sinais negativos, né, na força de compressibilidade. Porque ao invés de você
está aumentando o tamanho do seu corpo, você está diminuindo o tamanho. Então, aparece um sinal negativo aqui na sua expressão. O ensaio de cisalhamento ou torção, ele é regido por essa norma aqui, né, a E143, né, e a tensão de cisalhamento, né, ela é dada pela força, né, com relação à área inicial, né. A torção é uma variação do cisalhamento puro, né, no qual o elemento estrutural é torcido. Então, você aqui, né, na torção, você mede um ângulo, né, delta θ, de quanto o seu material é torcido, né. A deformação elástica, né, se você, o comportamento, você faz um gráfico de tensão por deformação, né, para a maioria dos metais, né, para pequenas tensões, né, pequenos deslocamentos, a tensão ela é diretamente proporcional ao deslocamento, né? E aí tem essa constante de proporcionalidade aqui, né, que é o módulo de elasticidade ou módulo de Young. Essa equação aqui vocês devem conhecer, que é a lei de Hooke, né? Vocês devem conhecer lá, F igual a menos Kx, né? Então, é uma forma diferente de escrever a lei de Hooke. Essa constante de proporcionalidade ela é dada em gigapascal ou PSI, né? Aqui tem para elas nas duas unidades, né? Para vários metais, tá certo? Essa tabela. Quando esse comportamento é linear, né? Você consegue tirar, através da inclinação, o módulo de elasticidade, né? Para pequenas deformações, né, onde o comportamento ele é elástico, né, ele não é permanente, você consegue fazer isso, mas para alguns materiais, o comportamento da tensão, né, de deformação, ele não é linear, né? Então, não é possível você tirar aqui da inclinação. E aí você faz isso para intervalos, né, de deformação, tirando o módulo da tangente ou o módulo da secante, né, para aquele dado intervalo. Como uma boa aproximação desse valor, né. Se você pensar em escalas atômicas, né, a deformação elástica é a alteração do espaço interatômico, né, no estiramento das ligações interatômicas. Então, num gráfico, né, o módulo de elasticidade é proporcional à inclinação, né, da curva de força de interação versus separação de interação. Então, aqui tem a força de interação e a separação. Então, o módulo de elasticidade ele é proporcional a essa reta tangente aqui, tá joia? Desse gráfico. O módulo de elasticidade, ele muda com a mudança da temperatura do material, né? Então, aqui nós temos, para vários materiais, para o tungstênio, para o aço e para o alumínio, né, o módulo de elasticidade, em função da temperatura, né? Começando em menos 200 graus Celsius, para o tungstênio até 800 graus Celsius, você vê uma variação não linear aqui, né? Para o aço, de menos 200 até aproximadamente 600 graus Celsius, e para o alumínio, de menos 200 a 400 graus Celsius. Vocês verificam uma variação no módulo de elasticidade bem grande aqui no alumínio quando você aumenta a temperatura, né? A tensão de deformação e cisalhamento, elas são proporcionais, né? Então, nessa expressão aqui, o G é o módulo de cisalhamento e esse gama aqui é a tangente do ângulo de deformação, né? Aquele ângulo θ lá que eu falei anteriormente. Abaixo, novamente, né, do livro texto, nós temos uma tabela para todos os materiais, né? Mas essas constantes, elas estão levando em conta uma certa pureza desses materiais, né? E uma temperatura, que não está sendo falado aqui. Se você variar a temperatura do material, né, do metal, ou da liga, e, por exemplo, colocar impurezas, essas constantes, elas mudam bastante. Outra propriedade é a anelasticidade, né? Na maioria dos materiais, existirá um componente da deformação elástica que é dependente do tempo. Então, por exemplo, você provoca a deformação e essa deformação ela leva um certo tempo finito, né,
para se desfazer, né? O material voltar à forma anterior, né? Para os metais, essa deformação ela é quase que desprezível, né? Então ela pode ser desconsiderada. Mas para alguns outros materiais, né, como os polímeros, esse efeito é significante, né? E aí ele é chamado de comportamento viscoelástico. Então, as propriedades elásticas dos materiais, se a tensão aplicada for unaxial, né, e o material ele for isotrópico, né, a deformação na direção x foi igual à deformação na direção y, um parâmetro denominado coeficiente de Poisson é definido como o negativo da deformação na direção x com relação à deformação na direção z, ou, né, o negativo da deformação na direção y com relação à deformação na direção z, né? E com esse coeficiente de Poisson a gente pode tirar outros parâmetros, né? Para os materiais isotrópicos, o módulo de cisalhamento e de elasticidade estão relacionados, né, entre si por esse coeficiente, né? Que o módulo de elasticidade é igual a 2 vezes o módulo de cisalhamento, 1 menos o coeficiente de Poisson, certo? Na maioria dos metais, né, essa relação ela é aproximadamente 0,4. Né, o módulo de cisalhamento é aproximadamente 0,4 o coeficiente de deformação, né, para muitos metais. Vamos falar um pouquinho sobre deformação plástica, né? Sempre quando nós fazemos experimentos em laboratório, né, com o sistema massa-mola, sempre é falado para fazer pequenas oscilações, né? Isso porque a gente está trabalhando numa região distante, né, da deformação plástica da mola, né? Se ela for distendida muito, ela sofre uma deformação plástica e a lei de Hooke deixa de valer, né? Então, é estabelecido, né, é válido para a maioria dos materiais, que para deslocamentos, né, menores que 0,5% do comprimento do material, a lei de Hooke é válida, né? Para valores maiores, a gente tem deformação plástica, né? A transição do comportamento elástico para o plástico é gradual para a maioria dos metais, né? De uma perspectiva atômica, né, a deformação plástica ocorre quando você quebra ligações lá dos seus átomos com os vizinhos e forma novas ligações, né? Nos sólidos, por exemplo, cristalinos, né, a deformação ocorre pelo o escorregamento, né, de camadas do seu cristal, e aí formação de linhas de discordância, como a gente viu anteriormente. Se nós pensarmos aqui num gráfico de tensão versus deformação, né, o nível de tensão no qual tem início a deformação plástica, ou no qual ocorre esse fenômeno, é chamado de escoamento, né? Você acha esse limite no qual, onde, na sua curva de tensão por deformação, onde a curva deixa de ser linear, né? Ela começa a mudar não linearmente, né, o seu comportamento. Então, é o que está escrito aqui. Se você pode traçar paralelamente, né, aqui eles usam aproximadamente 0,002, né, a deformação, uma linha reta, certo? Para você obter, né? Então, aqui você, paralelamente à porção elástica da curva, tensão, deformação, é construída uma linha reta, geralmente 0,02, a tensão correspondente à interseção dessa linha com a curva tensão, deformação é definido como limite de escoamento. Então, você consegue obter o limite de escoamento por essa linha reta, traçada a 0,02 da deformação. A deformação plástica inicial no limite do escoamento superior, haverá uma diminuição aparente da tensão, né? Por quê? Você está aplicando a sua tensão aqui no seu corpo, né? Você tem a região linear, e aí, aparentemente, você diminui a tensão e tem um aumento na deformação. Mas, de forma verdadeira, isso não ocorre. Por quê? Você tem o seu corpo de prova, né?
e ele está sofrendo um efeito de redução da área transversal, numa região aqui no centro dele. Então, no centro, ele vai estar se estendendo, mas ele vai estar formando aqui uma região que eles chamam de pescoço. Então, essa área aqui vai estar diminuindo, né? Então, para frente, vocês vão verificar que essa tensão, ela não diminui, né? O equipamento, ele mede uma redução de tensão necessária para fazer a deformação, mas isso é aparente. Aqui tem uma curva, né, um novo parâmetro, que é o LRT, que é o limite de resistência e tração. Ele é quando você perde, né, o comportamento linear, né, você começa a ter uma deformação plástica, né, é o ponto de máximo da curva, né, esse ponto M, ele é chamado limite de resistência e tração. É a tensão no ponto de máximo da curva tensão-deformação. O fenômeno de redução do diâmetro é chamado de empescoçamento, né? E a fratura ocorre neste pescoço. Então, aqui a gente tem, né, a parte elástica, né, da deformação. Aqui começa a deformação plástica. Vocês verificam que está reduzindo aqui o diâmetro do meu corpo de provas, né? A partir do ponto M, a formação do pescoço, né, até a fratura. Professor, só para tirar uma dúvida, aí ele Pode está falar. torcendo, né? Ou ele está puxando? Não, está tracionando. Tracionando? Puxando. Ah, puxando para cima, faz de conta, Para né? cima e para baixo. Uhum. Ah, entendi. Beleza. Outra propriedade importante do material é a ductibilidade, né? Em uma medida de grau de deformação plástica, né, que foi suposta até a fratura. O material que sobra uma deformação, quer dizer, que sofre, né, aqui não é sobra, o material que sofre uma deformação plástica muito pequena, né, ou mesmo nenhuma deformação plástica, ele é chamado de material frágil, né? Então, quer dizer, se eu tenho um material, né, e estou aplicando ele, sobre ele uma tensão, se esse material, quando ele começa a ter a deformação plástica, né, ele se quebra rapidamente, esse material ele é chamado frágil, tá certo? Agora, se ele vai se deformando por muito tempo, né, a deformação é grande, ele não é frágil. E aí você pode, ele é dúctil, né? Então, a ductibilidade, ele pode ser expressa qualitativamente, tanto como alongamento percentual, né, dado por essa expressão, como redução percentual da área, né, onde forma o empescoçamento, né, que esse aqui é o comprimento final menos o comprimento inicial, sobre o comprimento inicial. Essa aqui é a área do pescoço inicial menos a final sobre a área inicial. E aqui a gente tem aqui um gráfico, né, representando a tensão, né, aplicada com relação à deformação. Então, o material que se rompe rapidamente, ele é dito frágil, e o material em que a deformação plástica é grande, né, ele é dito dúctil, né? Então, isso aqui é estabelecido na ordem de 5%, né? Se essa deformação é menor do que 5%, esse material é dito frágil. Se é maior, ele é dito dúctil. Isso é importante para quê? Né? Para um projetista, ele precisa saber, né, se a estrutura que ele construiu, né, o quanto ela vai se deformar, né, se ela sofrer alguma tensão. Então, por exemplo, eu quero construir um carro, uma estrutura ao longo de uma força, né, de uma tensão, ou até mesmo uma estrutura como uma ponte ou estrutura metálica. E também é interessante porque, em algumas vezes, é necessário você deformar o corpo, tensionar o corpo, para fabricá-lo. Então, o quanto ele aguenta sem quebrar. Tá certo? Aqui tem uma Professor, tabela, pode falar. tem uma pergunta, parece meio óbvia, mas, assim, essa parada do pescoçamento, né?
Aham. ele sempre vai acontecer na metade porque a tensão que está sendo aplicada nos extremos é igual? Se o corpo for uniforme, sim, mas se o corpo tiver algum defeito, né, pré-existente, por exemplo, o defeito que eu falo pode ser trinca, pode ser durante a preparação do campo de provas, você teve a formação de um poro localizado em alguma parte, esse empescoçamento pode ir para a região mais frágil do material. E essa Ah, entendi. assimetria também é um ponto Influencia. a ser contado. Ah, entendi. Mas o ideal é que seja no centro. Tá, beleza. Professor, Oi, pode falar. a temperatura pode ser levada em conta na onde que esse material vai ser empregado para fazer os testes? Em extremos da temperatura? Em locais de alta ou baixa temperatura, ele precisa ser testado nessa temperatura. Então, por exemplo, geralmente você está testando o material para alguma aplicação, né? Então, por exemplo, eu quero construir, eu preciso de um determinado aço para ser aplicado em linhas de soldagem de não sei o que lá. No teste, você leva o seu corpo até a temperatura de trabalho. Na verdade, leva até mais, né, para estressar ele. Aqui Certo. atrás, vamos voltar aqui, a gente tem aqui, ó, né, o módulo da elasticidade com relação à temperatura. Então, isso é um teste de laboratório. Então, eles estão aplicando tensão, né, e variando a temperatura. E calculando o módulo de elasticidade. Tranquilo? Certo. Tranquilo. Beleza. Então, todas essas características têm que ser levadas em consideração para você descrever o seu material que você vai trabalhar. Tanto o limite de escoamento, o limite de resistência à tração, a ductibilidade, são sensíveis a qualquer deformação anterior, né, à presença de impurezas, né, e a qualquer tratamento térmico que o material tenha sido submetido. Né? E aqui abaixo a gente tem um comportamento da curva de tensão por deformação, né, do ferro com variação de temperatura. Né? Então, você pega o ferro a menos 200 graus Celsius, né, ele é um material frágil. Né? Você aplica tensão, ele tem uma pequena deformação e quebra. A menos 100, ele já é um material dúctil. Né? E a 25 é mais dúctil ainda. A resiliência. A resiliência é a capacidade do material de ele absorver energia, né, numa deformação, se deformar elasticamente, depois você remove a sua carga, ele recupera essa energia, né? A propriedade associada ao módulo de resiliência, né, que é esse U de R aqui, que é dado em joule por metro cúbico, que é a energia de deformação por unidade de volume necessária para tensionar o material desde um estado sem carga até um limite de escoamento, né? Que é dado por essa integral aqui, né? Mas se a região é linear, a gente pode fazer essa aproximação, né? E aí a gente tem aqui a tensão e a deformação de escoamento como parâmetros, né? Lembrando lá atrás da lei de Hooke, né, que a tensão é a constante vezes a deformação, e da expressão anterior, a gente pode juntar as duas, e nós vamos obter, né, que o módulo de resiliência, ele é meio, né, vezes essa tensão de escoamento sobre duas vezes o módulo de elasticidade. Então, dessa forma, os materiais resilientes mais resilientes são aqueles que possuem um limite de escoamento elevado, né, e o módulo de elasticidade baixo, tais como as ligas que são aplicadas em molas. Outra propriedade é a tenacidade, né? A tenacidade ela é usada
é uma palavra que é usada em duas definições, né, dois contextos. A primeira é para indicar, né, a resistência de um material à fratura, né, quando uma trinca está presente. Então, qualquer material que você fabrica, é impossível você não ter defeitos nele, né, impurezas, defeitos. Então, a tenacidade é para verificar o quanto esse material tem resistência à fratura numa trinca. E aí tem outra definição, que é a de baixo, né, é como sendo a habilidade de um material de absorver energia e se deformar plasticamente antes de fraturar, né? Então, essa palavra é utilizada para essas duas definições. Com relação à tensão, né, e à deformação verdadeira, que eu falei no começo, né? Então, quando você está aplicando uma tensão lá no seu corpo de provas, há a formação de um empescoçamento, né? E a área lá do seu corpo de provas está diminuindo, né? Então, a tensão verdadeira, na verdade, é a força que você está aplicando sobre a área instantânea, né? Então, você tem uma tensão verdadeira. E a deformação verdadeira, né, é o ln, né, do comprimento instantâneo sobre o comprimento inicial, né? Se não ocorrer variação do volume, né, durante a deformação do seu corpo, você tem que a área inicial, né, o volume inicial, que é a área inicial, vezes o comprimento inicial, vai ser igual à área final, desculpa, a área instantânea, vezes o comprimento instantâneo, vai ser igual à área inicial vezes o comprimento inicial, né? E a tensão de deformação verdadeira, as tensões e deformações verdadeiras, elas estão relacionadas de acordo com essas expressões aqui abaixo, né? A tensão verdadeira é a tensão 1 menos a deformação e a deformação. Então, aqui, né, nessa curva, nós temos a curva de tensão por deformação. Na curva vermelha, nós temos a verdadeira, certo? E na curva azul, a que é medida pelo equipamento, certo? Aquela aparente. Só que, além desses cálculos, é necessário levar-se em consideração algumas propriedades complexas, né, dentro da estrutura cristalina, que ocorre ao longo da deformação. Então, ainda existe uma correção, né, que é essa linha aqui tracejada, que é um valor corrigido, né? Então, você tem a tensão corrigida com relação à deformação corrigida com esses pontos tracejados, né, levando em consideração esses fatores mais complexos. Para alguns metais, né, e ligas, a região da curva de tensão versus deformação verdadeira, desde o início da deformação plástica até o ponto onde tem início o pescoço, pode ser aproximado pela relação que está aqui abaixo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Vou pedir a caneta. Olha aqui. Que a tensão verdadeira, ela vai ser K, né, vezes essa deformação verdadeira elevada a N, em que esse K e N são constantes que dependem do material. E aqui abaixo nós temos uma lista dessas constantes, né, do N, que é adimensional, e esse K, né, que tem unidades de pressão, né, megapascal ou PSI, para várias ligas e aços. Tá joia? A recuperação elástica após uma deformação. Aqui acontece uma coisa interessante, né? Você aplica uma carga, uma tensão, né, até um ponto D, e aí você solta essa tensão no ponto D, ao invés dela retornar aqui, né, ocorre uma deformação elástica, de tal forma que ela retorna por aqui, ó. Fica uma memória no seu material. E aí você aplica uma nova tensão, né, o material volta pelo caminho que ele veio, tá certo? Então, a figura, você tem um lado um escoamento inicial, né, que é o sigma L0, né, e sigma L1 após a liberação da carga no ponto D, né, e subsequente a reaplicação de carga. Então, você tem essa característica do material. Deformações compressivas, cisalhamento e torsional,
o comportamento da curva de tensão por deformação resultante na região plástica será semelhante ao exibido para o componente de tração, contudo, a compressão não exibirá um valor máximo, né, porque você não vai gerar o pescoço e a fratura dela vai ser diferente, né? Você não vai ter uma fratura como quando você está esticando o corpo. Com relação à dureza, né? O teste de dureza, ele é feito você pegando uma ponta de prova, né? No caso, aqui pode ser uma esfera, pode ser uma ponta de diamante, e aplicando tensões sobre o seu material. Então, você aplica uma tensão menor, né, e vê a deformação, e depois você aplica uma tensão maior e vê a deformação. Então, nessa diferença de profundidade lá e de tamanho do seu ponto que você forma, né, você consegue medir a dureza do seu material. E para ensaios de dureza existem vários testes. Eu vou apresentar alguns aqui, né, com suas normas. Tem esse ensaio de dureza Rockwell aí, que a norma dele é essa ASTM E18. Ele é um ensaio que é bem fácil, né? Ele é dito pelos experimentadores como um ensaio mais simples, né? Ele é um ensaio que possui várias pontas de prova, né? Então tem pontas com esferas de diferentes tamanhos e tem pontas no formato cônico, né, de diamante, para materiais mais duros, né? Então a dureza é dada pela diferença de profundidade de penetração resultante da aplicação de uma carga inicial menor e seguida por uma carga principal maior. Então esse é o primeiro teste. O segundo teste seria apresentado, é esse Brinell, né? O penetrador dele é esférico, né, com um diâmetro fixo, né, de 10 milímetros, uma esfera dura, né, ela é forçada contra a superfície do material, e você vai variando cargas de 500 a 3.000 quilogramas, de 500 e 500. Intervalos de tempo fixo, né, de 10 a 30 segundos. Então aqui tem a foto, né, do penetrador, de como fica o corpo de prova, e aqui de todo o equipamento. E um ensaio de microdureza, que é o NOP ou o Vickings, né, que tem a norma deles, o ASTM E92 e o ASTM E384. Ele é aplicável a materiais frágeis, né, o penetrador é de diamante, mas é muito pequeno, com geometria piramidal, né, e a carga dele é muito pequena, vai de 1 grama a 1 quilograma, certo? Então você faz pequenas deformações e você consegue visualizar essas deformações por microscópio, tá joia? Então são para materiais mais frágeis. Aqui eu tenho uma tabela que também ela é de conversão entre os diferentes mecanismos, né, de medida de dureza. Então aqui tem a Brinell, a Rockwell, né, duas Rockwell aqui diferentes, a Mohs, a Knope e a Vickings. Existe uma tabela gigante para outros materiais, ligas, né, que está aqui na ASTM E140. Para alguns materiais, né, existe uma relação entre o limite de resistência à tração, né, e o número de dureza, Brinell, né, uma relação linear, por exemplo, o aço, o ferro fundido e para o latão. Né, isso não acontece para todos os metais. E aí, para esses que têm correspondência, né, o limite LTR, LRT, né, está relacionado com a dureza na escala Brinell por 3,45, se você quer em megapascal, e em PSI 500 vezes. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha sobre propriedades mecânicas dos materiais. Vocês estão aí ainda? Tá sim. Deixa eu parar a apresentação. Mas aí, se vocês tiverem dúvida, vamos conversar um pouco. Nossa, eu acho que seria mais uma curiosidade mesmo nessa parte Sim, da temperatura dos materiais.
cada um reage de um jeito, né? Mas isso daí já seria umas propriedades, sei lá, quânticas, digamos assim, em relação à temperatura, ou o jeito que eles, o plano que eles estão. Que se aquece, ele manda determinada temperatura, cada um reage de um jeito, né? Sim. Uso isso. Então, você pode pensar nessas propriedades? Sim, tem quântica, por exemplo, você está aquecendo, você está dando fono, né, que é quantizado. Mas você pode pensar macroscopicamente, né, não, microscopicamente, né, não como quântica, mas como aquelas esferas, né, que são os átomos, representando os átomos em vibração, né, que você está aquecendo e eles estão vibrando, então o ponto de equilíbrio deles está aumentando cada vez mais e tem dilatação. Só que vai ter vai ter material que isso em alguma faixa de temperatura, essa propriedade é diferente, né? Ao invés deles se afastarem, eles se aproximam, o material diminui o volume. E aí são outros efeitos da termodinâmica. E aí, além disso, você está aplicando tensões, né? Tensão, tração ou torção, né? Então, você imagina, o ponto de equilíbrio o material tem energia, né? Você tem as ligações químicas e você tem energia, dando energia para o seu material. Então, essa energia pode ser suficiente para quebrar uma ligação e, ao mesmo tempo, você está aplicando uma força externa. Então, a quebra dessa ligação vai ser a composição dessa força externa mais essa energia que o material tem com temperatura. Então, muda totalmente a propriedade. Entendi. Tranquilo? Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Da minha parte, seria isso mesmo. João, Renan, tem alguma pergunta? Não, professor. Beleza. Deixa eu ver se o João perguntou alguma coisa aqui. Não. Pessoal, então é isso. Esse capítulo foi mais como uma curiosidade, um apanhado geral. Por exemplo, o legal de um físico é que ele pode se meter em qualquer área, né? Dá que vocês são convidados a lecionar laboratório de mecânica, você já sabe como testar material. É isso que eu estava pensando, que isso seria mais uma aplicação industrial, né? Sim, mas o curso de engenharia mecânica, eu vi isso lá na FEP. O laboratório deles é bem isso. Eles têm lá um medidor de dureza, um medidor de tensão. Na Unifei também tem. O legal da Unifei, sabe o que eu achei interessante? Eu vi o medidor de tensão deles. Eles pegam os acrílicos transparentes e colocam eles presos, né? E aplicam tensão. Mas sabe como que eles verificam os pontos de tensão desse material? Eles colocam uma luz branca debaixo do material. E quando eles vão aplicando tensão no material, você tem um padrão, né, de difração que vai mudando. Então você tem uma luz branca projetada, você vai aumentando a tensão, você vai tendo difração, linhas de difração. E é de acordo com as cores da difração. Lá eles têm uma tabela que eles falam que tal região vai ocorrer fratura, tal região a tensão está sendo aplicada em tal região, nessa região não está sendo aplicada, de acordo com as cores. Eu achei bem interessante. Assim, eles usam difração para explicar as regiões de tensão de acordo com a amostra. Então, eles têm uma placa reta, eles têm uma placa reta com furo no meio, eles têm um disco, tem várias formas lá do acrílico, né? E aí eles aplicam tensão e jogam a luz branca, né? E aí, eles, de acordo com o padrão de difração, eles têm tabelado onde está a tensão e onde que aquele material, se você continuar aplicando tensão, vai se romper. Pô, da hora, interessante. É legal. Interessante. E pior que funciona muito bem ainda, né? A gente, sei lá, será que esse é o mais confiável?
Ou não tem como saber? Que eu achei É, interessante. eu achei legal. Eu pensei até, por exemplo, ao invés de fazer essa análise visual, mas aí eu teria que construir um programa em, sei lá, em machine learning. Você pegar um espectrômetro, colocar atrás, né, e pegar esse espectro e reconstruir, né? Dado o espectro, você reconstrói lá as regiões de fratura, né? Você treina a máquina de várias, sei lá, você realmente deforma até quebrar o material e vai alimentando um algoritmo com essas informações. E aí depois você só pega um espectrômetro e captura o dado e a sua máquina interpreta onde que vai ter a fratura. Pô, interessante, senhor. É. Eu tive essa ideia, mas quando o professor já me mostrou, ele me mostrou por causa do espectrômetro, mas falta de tempo para fazer. Ah, imagino. Senhor, Aqui, mas olhando para poder gerar, para poder identificar esses padrões de interferência, nesse caso tem que ser uma chapa ultra fina, né? não era grossa, Era? ela Ah, é tinha acrílico, né? acrílico, Acrílico. tinha 1 centímetro de espessura. Hum, E aí tinha uma máquina que realmente aplicava tensão, parecia um projetor. E aplicava tensão, você mede a tensão que você está aplicando, deve ter dinamômetro lá digital, e aí você ligava a luz do projetor embaixo e projetava na parede, um arco-íris lá. senhor, pensando meio viajado aqui, mas será que isso funcionaria por metal, mas sei lá, colocar um feixe de elétrons E- ali? Então, no metal não seria um feixe de elétrons, né? O metal ele reflete no visível, mas em outros comprimentos de onda ele é transparente. Ele fica. Então é só pegar um comprimento de onda que ele é transparente. Tem que pegar, teria que pegar o comprimento de onda que você consegue passar a radiação dele. Interessante. Da hora, gostei desse método aí. Nunca tinha passado na minha cabeça esse tipo Depois de eu vou coisa. tentar localizar ele na internet, eu mando para vocês dar uma olhada. Beleza, Ou, quando vocês voltarem, eu peço ao professor para a gente ir lá no laboratório da mecânica e mostrar para vocês. Eu achei bem interessante. beleza. Pessoal, eu vou parar a gravação, mas aí vocês podem continuar perguntando. Só para o vídeo não ficar muito grande, porque senão depois o pessoal